Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita! Tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes as pisarão, e aqueles, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. Estamos começando mais um encontro com a palavra, lendo o Evangelho de Mateus. Em nosso programa estamos fazendo um estudo panorâmico de todos os livros da Bíblia e chegamos ao Evangelho de Mateus, o Sermão da Montanha, nos capítulos 5, 6 e 7. Os versículos que acabei de ler estão no capítulo 7 de Mateus e representam a conclusão do ensinamento de Jesus no que chamamos de primeiro retiro espiritual. No Sermão da Montanha, Jesus pregou sobre como ser parte da sua solução e da sua resposta para todos os problemas que as pessoas enfrentam nesse mundo. Uma vez ouvi a história de um jovem que estava sentado numa guia de calçada vendo um homem agitando sua Bíblia no ar e gritando: "Cristo é a resposta! Cristo é a resposta!" O jovem perguntou: "Resposta para qual pergunta?" Você só fica interessado em saber qual é a resposta depois de saber qual é o problema, né? Esse primeiro retiro espiritual enfocou o problema e a pergunta. Depois, Jesus mostrou como se tornar resposta e solução para essas perguntas e esses problemas, pregando sobre as bem-aventuranças. Jesus falou sobre como podemos ser usados na sociedade se tivermos as atitudes certas diante das experiências que o Espírito Santo nos apresenta. Para isso, precisamos ter fé para crer que nós não podemos, mas Ele pode. Jesus falou sobre como nossa justiça pode funcionar nos nossos relacionamentos e sobre os valores verticais de um discípulo. A segunda metade do capítulo 6 de Mateus é um estudo sobre valores. Leia o texto dos versículos 19 a 24 e estude mais sobre esses valores. Faça o estudo também através das nossas apostilas. Se você ainda não recebeu o seu material, peça hoje mesmo. A última parte desse ensinamento dado por Jesus no topo da montanha enfocou o que realmente significam os valores de Deus quando ele diz: "Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas." Em Mateus 6, Jesus nos ajuda a verificar se realmente temos os valores de Deus. De acordo com Jesus, se você quer saber quais são os seus valores, considere, antes de tudo, suas atitudes. Em que você pensa durante todo o dia? O que faz você ficar ansioso? Com o que você se preocupa? Quais são suas atividades? O que você fica fazendo o dia todo? Se você quer descobrir quais são seus valores, reflita sobre quais são suas ambições. Se você quer saber quais são seus valores, reflita sobre a quem ou a que você dedica fidelidade. O que ou a quem você serve todos os dias? Quando você começa a pensar sobre essas coisas, começa a enfocar os seus valores. Muito bem, a primeira coisa deve ser: busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Antes de mais nada, busque ser um bom cidadão no reino de Deus. Deixe que Deus se torne o seu rei e mostre a você o que é certo. Depois Deus cuidará para que todas as suas necessidades sejam satisfeitas. Em Mateus capítulo 7, Jesus começa a finalizar o primeiro retiro espiritual. No versículo 5, Jesus nos ensina a olharmos para dentro de nós mesmos. Jesus começou seu ensino com as bem-aventuranças. Ele estava nos ensinando a olharmos para dentro. E quando conclui seu discurso e finaliza o primeiro retiro, ele nos desafia a assumirmos o compromisso de olharmos para dentro de nós mesmos. Para destacar esse compromisso, Jesus faz a seguinte pergunta aos discípulos: por que você assume um papel de inspetor na vida de outras pessoas, procurando um cisco no olho dos outros, quando você mesmo tem uma viga no seu olho, hein? Jesus estava dizendo que é ridículo ficar tentando descobrir o que há de errado com os outros e ser muito crítico.
A metáfora que Jesus usa do cisco e da viga no olho mostra o senso de humor dele. Mas tem pessoas que realmente se encaixam nessa metáfora de Jesus. Essas pessoas estão sempre olhando para os outros, tentando jogar a culpa de tudo que acontece nos outros. Quando é claro e evidente que o problema são elas mesmas. Você se lembra da história do homem que foi consultar um psiquiatra com um pé de alface na cabeça, 3 ovos em cima da alface e uma tira de toucinho em cada orelha? E aí, quando o médico perguntou qual era o problema, ele disse: "Sabe o que é, doutor? Estou muito preocupado com meu irmão. Acho que o meu irmão está com um problema grave." Muitas pessoas são assim, estão cheias de problemas e querem falar dos problemas dos outros. Jesus lançou 2 perguntas. Por que você é tão crítico? E como será que você pode ajudar alguém com um cisco no olho quando você tem uma viga inteira no seu olho? Já caiu um cisco no seu olho alguma vez? Quando eu era criança, entregava jornais pela vizinhança e um dia caiu um cisco num dos meus olhos. Durante todo o tempo que caminhei entregando jornais, aquele cisco ficou me incomodando muito. Um dos clientes era um oculista e eu parei em frente ao consultório dele. Comecei a recolher a correspondência que outras pessoas haviam atirado à sua porta e fui entregá-la para a secretária. Ela notou algo, perguntou se eu estava com algum problema no olho e disse que o oculista poderia cuidar daquilo. E ele realmente tirou o cisco em 1 segundo. Quando eu estava deixando o consultório, a moça disse: "São R$10. Eu não acreditei. Eu tinha tão pouco dinheiro comigo. Comecei a juntar o que tinha até que deu R$10 e entreguei para ela. Fiquei muito desanimado. Quando cheguei em casa, contei para minha mãe o que tinha acontecido. Minha mãe argumentou: "Filho, o papai recebe pelo que faz, e aquele oculista ganha pelo que ele sabe fazer." Daquele dia em diante, decidi que eu também ganharia por aquilo que conhecesse, e não pelo que fizesse. Minha mãe continuou: "Sabe, ele fez faculdade." E eu respondi: "E agora ele quer que eu pague por todo o esforço dele com os meus R$10 só para me tirar um cisco do olho? Na verdade, eu faria qualquer coisa para me livrar daquele cisco no olho." Se você já sofreu com um cisco no seu olho, pode entender a ironia de Jesus falando sobre ter uma viga em vez de um cisco. Imagine, se você tivesse uma viga inteira no olho, será que iria se preocupar com o cisco no olho do outro? Mas Jesus não foi irônico nem bem-humorado na frase seguinte. Ele disse: "Hipócrita, tire primeiro a viga do teu olho e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do teu irmão." No capítulo 5, Jesus fala sobre a importância de agir corretamente com seu irmão. Ele diz: quando você buscar a Deus em oração, se houver algum problema com seu irmão, primeiro acerte-se com seu irmão e depois busque a Deus. Primeiro seu irmão e depois Deus. Agora Jesus estava falando sobre problemas pessoais. Ele diz: primeiro trate do seu olho e depois do olho do seu irmão. Quando o problema é de relacionamento, um discípulo tem que primeiro ver qual é sua parte nele. Devemos deixar que Deus nos trate primeiro antes de ajudarmos os outros. Outro problema abordado por Jesus foi o julgamento e a crítica. Lembre-se, os fariseus eram legalistas. Pode ser que Jesus estivesse ensinando aos seus discípulos a se relacionarem com os fariseus? Ele disse algo mais ou menos assim: se você começa a analisar e criticar os outros com lente microscópica, eles também vão usar uma lente microscópica para criticar você. Mas se você usar uma lente telescópica, eles usarão essa mesma lente com você. E essa segunda situação é muito mais confortável do que a primeira. Jesus então faz uma abordagem positiva. A mesma medida que você usar para dar coisas boas a outras pessoas, elas usarão para dar a você. Se você der só um pouquinho de amor, elas darão a você só um pouquinho de amor também. Agora, se você der um caminhão de amor, elas darão a você amor aos montes. A medida que você usa depende da sua escolha, mas a mesma medida será usada para você. Jesus estava dizendo que o relacionamento humano é uma rua de 2 mãos. É você quem tem de tomar a iniciativa e estabelecer um padrão de amor nos seus relacionamentos.
Nessa passagem, Jesus não está dizendo que nunca devemos julgar. Ele começa com as palavras, não julguem. Muitas pessoas acabam com a frase aí, principalmente quando são confrontadas por causa de algum pecado. Elas costumam dizer, a Bíblia diz, não julguem. Devemos ler esses 5 versículos do capítulo 7 de Mateus. Jesus realmente diz, não julguem. Em outras palavras, não sejam supercríticos para que as pessoas não critiquem muito vocês. E Jesus continua, faça um auto-julgamento primeiro e retire a viga dos seus olhos. Resolva seus problemas. E então, você poderá ver claramente e terá condições de julgar e ajudar outras pessoas. Nessa passagem, Jesus está dizendo, olhe para dentro de você mesmo, coloque sua casa em ordem. Assuma o compromisso de olhar para dentro de si mesmo, porque se você fizer isso e tirar a viga do seu olho, você será uma pessoa segura nos seus relacionamentos. Conheço a história de 2 psiquiatras que tinham consultórios no mesmo prédio e pegavam o mesmo elevador todo dia. Um descia no 6º andar e o outro no 10º. Uma manhã, quando a porta do elevador se abriu no 6º andar e quando um dos psiquiatras estava saindo do elevador, virou-se para o outro e cuspiu nele. O elevador continuou a subir e o psiquiatra não disse uma palavra. Ele simplesmente limpou-se e, quando chegou ao 10º andar, caminhou para o seu consultório. A mesma coisa se repetiu 1, 2, 3 vezes. Na 4ª vez, quando o ascensorista viu que mais uma vez o psiquiatra estava se limpando, não aguentou mais e disse, você não vai fazer nada? O psiquiatra respondeu, eu não. Isso é problema dele. Ele é que tem problemas e cospe nos outros. Eu não tenho problema nenhum. Só esse cuspe na minha roupa. Eu estou tranquilo. Jesus está dizendo mais ou menos isso. Se você for uma pessoa segura, que sabe que tinha um cisco no olho, não será tão crítico nem paranoico. Se você for seguro e alguém cuspir em você, você terá condições de simplesmente pegar um lenço e dizer, amigo, tenho pena de você. Você precisa fazer um exame na cabeça, hein? Você tem algum problema, e é sério, viu? Você precisa de ajuda para parar de cuspir nos outros. Bom, nós temos que ficar por aqui. Até o próximo programa.